Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Estejais constantes, estejais unânimes numa só mentalidade, num só coração, num só batismo, a saber, Cristo Jesus, aquele que por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. A forma correta de glorificar ao Deus Altíssimo nos últimos tempos são aqueles que perseveram segundo a sua verdade. São aqueles que não negam o seu nome e perseveram dia após dia por amor do seu nome, anunciando a sua verdade. Aquele que perder a sua vida a encontra, aquele que persevera comigo reina, ele nos ensina. Aquele que vencer, darei-te a chave. Ele nos concede a chave de tudo que ligardes aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligardes aqui é desligado no alto dos céus. Ele é aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo, aquele que dele é a ira e a vingança, e a sua ira se inflama sobre toda a terra. Pensais que vim trazer paz ao mundo? Vim trazer espada, porque a ira e a indignação daqueles que rejeitam. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão, porque ele é aquele que está os vencendo pelo sopro da sua boca sobre toda a terra. Ele é aquele que sopra os ventos nos quatro cantos do mundo. Ele é aquele que, assim como traz a bonança nas muitas águas, ele é aquele que, assim como dá limites ao mar, é aquele que diz avança, e assim o mar ordena a sua voz de trovão, a voz que tudo opera e executa. Assim como ele é aquele que, enquanto as águas estão na bonança, ele é aquele que sopra o vento e transforma em grandes ondas. Ele é aquele que traz as chuvas de Saraiva, mostrando a sua ira e indignação, os vendavais a ponto de arrancar as árvores, e assim os raios a ponto de matar os animais. E ele indaga aos meros mortais: por acaso estou inflamado por conta das árvores e dos animais? Pois todo o universo é sujeito a ele. Assim, quando aquele que faz o fogo que está no interior da terra revolver na sua superfície, assim como é aquele que, quando encerra as águas, traz grandes secas, assim quando manda a chuva do alto dos céus, não são nuvens inconstantes e passageiras, mas nuvens carregadas de água e grandes aguaceiros, como nos tempos de Noé. Aquele que diz que seria assim como nos tempos de Noé, assim como ele é aquele que encerrará tudo com fogo. Mas a palavra diz, ele nos dá sinais de que antes daquele grande dia que somente o Pai sabe, ele é aquele que está preparando os caminhos para a sua vinda, e com os montes ele entulha os vales. Aquilo que é áspero e não permite ser aplanado, ele lança ao fogo, como aquilo que não pode ser endireitado, tortuoso, ele é aquele que, por não permitir, ele lança o espinheiro no fogo. Tudo ele está a operar e executar, tudo está vindo com tamanha ira e indignação por aqueles que ele mesmo permite para que não creiam e recebam as suas muitas recompensas. Temei e tremei diante do Senhor, ó meros mortais, porque aqueles que
não se arrependem, gemerão sobre toda a face da terra. Se houverá gemidos, lamentos e choros por toda parte da terra pela devassidão da qual o Senhor está a proceder. Foram advertidos e não quiseram se arrepender dos seus maus caminhos. Clamam pelos seus muitos deuses, mas os seus deuses não os ouvem e tampouco pode fazer nada sobre a face da terra. Porque são mentirosos, tendo os olhos não veem, tendo boca são emudecidos e não falam, tendo ouvidos não ouvem, uma vez que a fé vem pelo ouvir o Espírito, que é a verdade, e muitos são seduzidos e enganados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Fica de rodear pela terra, buscando a quem possa tragar. E muitos são seduzidos e enganados segundo as suas muitas mentiras, aonde nada podem produzir diante daquele que nos diz: para aqueles que em mim depositam a confiança, nenhum de vós se perderão, porque estão sempre firmes e constantes e confiantes naquele que tudo opera e executa, e os planos que ele tem para aqueles que perseveram é sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Assim como ele tem nos prosperado sobre toda a terra. A palavra diz que não há um justo sequer, mas através daquele que é o justo e é da perfeição somos justificados e florescerão sobre toda a terra. Mas para aqueles que estão em sequidão, por não ter aquele que é a fonte de água viva do alto e a sua língua está ressequida, haverá choro e ranger de dentes para aqueles que rejeitam, aqueles que a palavra diz que a vida é como um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa. Se alguns chegam a 70 pela sua robustez, a 70 e outros pela sua robustez, 80 em enfado e canseira, e muitos não chegam nem mesmo a isso, têm os seus dias lhe abreviados por conta da desobediência, pois se acumula, e tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Melhor para aqueles que perseveram segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã, e assim ele dia após dia tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos capacitado segundo a sua muita verdade, que é um escudo e broquel. Aqueles que andam na vereda da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem segundo a sua verdade, que é santificadora e purificadora do interior para fora, e continue a santificar enquanto há tempo, assim como a purificar enquanto há tempo, e vigiai, porque muitos estariam na imundícia, e a palavra diz que iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, e se considerar uma geração pura, mas que na verdade não lava da sua imundícia, porque não tem aquele que podia os justificar. Justificam a si mesmos, declaram a sua própria benignidade, e o Senhor os revela, porque na verdade são malfeitores, e o Senhor está a ponto de os vomitar. É uma geração que a palavra diz que é como a porca que volta ao seu vômito, a porca que foi lavada e volta a revolver na lama, assim como o cão que volta ao seu vômito, e assim o Senhor é aquele que os conhece e traz seu galardão sem demora, assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.